Vamos aqui tratar especificamente do trabalho intermitente. Amigos, trabalho intermitente é uma novidade, né, da reforma trabalhista. Hoje já não é mais tão nova assim, mas surgiu lá em 2017, por meio da Lei 13.467, a Lei da Reforma Trabalhista, que alterou o texto da CLT para regulamentar o contrato de trabalho intermitente, uma nova modalidade de contrato de trabalho. A característica marcante do contrato de trabalho intermitente, como o próprio nome já diz, intermitente, é haver uma intermitência na prestação de serviços. Imagine só o seguinte, o seguinte exemplo. Eu sou o dono ali de um buffet, legal? Eu sou um dono de um buffet e eu estou, um buffet que organiza festas de casamento, festas ali de formatura de um modo geral. E o que acontece? Eu vou até o mercado de trabalho e contrato 20 garçons. Eu contrato 20 garçons, mas não sob um regime de trabalho, um regime contratual qualquer, mas especificamente contratados na modalidade trabalho intermitente. E em razão dessa contratação, eu chego para esses 20 garçons e falo, olha pessoal, vocês estão todos contratados, vamos celebrar aqui por escrito os contratos de trabalho, vamos anotar os vínculos aqui na carteira de trabalho de cada um, mas não precisam vir trabalhar. Legal? Vocês, eu estou contratando vocês hoje, mas amanhã ninguém apareça aqui na minha empresa. Por quê? Vocês estão sendo contratados não para virem trabalhar, mas para ficarem aguardando uma eventual convocação minha. Então faz o seguinte, estou contratando, pega aqui sua carteira de trabalho, o contrato de trabalho por escrito, assinado, leve para sua casa. Passe aqui seu telefone, seu e-mail, eventualmente pode ser que eu o convoque. Então é o seguinte, eu vou lá, contrato aqueles 20 garçons, imagina que eu vou lá e fecho uma série de contratos para organizar festas de casamento. E nessa semana, na verdade, no próximo sábado, eu tenho ali, uma grande festa de casamento a ser organizada. Para esta festa de casamento, eu preciso de 10 garçons. Então eu faço o seguinte, até 3 dias antes daquele sábado, 3 dias antes da prestação de serviço, eu vou lá e envio uma mensagem, eu mando ali um WhatsApp, eu faço uma ligação, eu mando um e-mail, de modo a convocar 10 daqueles meus garçons para trabalharem no sábado à noite, às 19 horas em determinado local. Legal? O que vai acontecer? Alguns desses 10 garçons eles vão me responder dizendo, olha, positivo, positivo e operante, eu vou sim para participar dessa festa aí no sábado, conte comigo. Outros não vão responder. Imagine só que 8 confirmaram ali a presença, 2 não confirmaram a presença. Então eu vou lá e convoco mais 2 garçons, daquele meu banco de empregados à disposição, naquele meu banco de empregados intermitentes, eu convoco mais 2 para totalizar ali os 10 garçons do sábado. Muito bem, amigos. Então, esta é a característica marcante do trabalho intermitente. Haver situações, haver momentos em que eles vão prestar os serviços, como no sábado à noite, aqueles 10 garçons vão de fato me prestar serviços, mas haver momentos em que eles não vão me prestar serviços. Muitas vezes eles vão ficar semanas, meses sem serem convocados. Tá legal? Meses sem serem convocados. Então, a marca registrada do contrato intermitente é a alternância. A alternância de períodos de atividade, sábado à noite, e de períodos de inatividade. Ele fica lá na casa dele, tranquilão, assistindo TV, jogando videogame. Ele vai pra academia, vai pro cinema, vai pro restaurante. Ele presta serviços a outros tomadores, a outros empregadores. Legal? Naquele período em que ele não foi convocado, ou seja, no período de inatividade, ele faz o que ele bem entender com o tempo dele. Agora, é possível que eu convoque aqueles empregados para prestarem os serviços. E esta alternância de períodos, essa intermitência, ora o contrato está produzindo efeitos, ora não está produzindo efeitos, ora ele está trabalhando, ora ele está na inatividade, esta é a marca registrada do contrato intermitente. Legal? O contrato intermitente ele é objeto de uma série de críticas por parte da doutrina, por parte da imprensa e por parte de alguns setores aí do nosso judiciário trabalhista, legal? Mas é preciso que a gente conheça e que a gente faça questões de prova sobre o trabalho intermitente. Muito bem, agora nós vamos aqui mergulhar nas disposições seletistas a respeito do trabalho intermitente. Cola aqui comigo na tela. Olhem só, pessoal.
nós estamos diante de uma nova modalidade de contrato de trabalho, legal? Lá na CLT, lá no artigo 443, já havia a previsão de algumas modalidades de contrato de trabalho. Então, o artigo 443 da CLT nos diz que o contrato individual do trabalho poderá ser acordado tácita ou expressamente, sendo expresso verbalmente ou por escrito, por prazo determinado ou indeterminado. E até 2017 parava por aqui. E o que foi inserido lá pelo legislador reformista foi justamente o contrato de trabalho para a prestação do trabalho intermitente. Isso consta lá do caput do 443. Já no parágrafo 3º, vem o legislador definir exatamente o que é esse contrato intermitente. Ele diz o seguinte: considera-se como intermitente o contrato de trabalho no qual a prestação de serviços ocorre com subordinação. Ora, é modalidade de contrato de trabalho, é modalidade de emprego, né? Então, é natural, é inerente a esse vínculo à subordinação. Legal? Então, apesar de haver subordinação, vejam, o legislador logo diz que o trabalho intermitente, ele não é contínuo. Por quê? Ocorre uma alternância, palavra-chave em prova, de períodos de prestação de serviço, ou seja, de atividade, com períodos de inatividade. E esses períodos de trabalho, esses períodos de prestação de serviço, são determinados em horas, dias ou meses. Então é o seguinte, pessoal, eu convoco o garçom e falo, olha, às 19 horas esteja lá em determinado local, convocação aqui para 8 horas de trabalho, tá legal? Eu convoco um trabalhador e falo, olha, vem aqui trabalhar para mim, é você que já é contratado, você que já possui aqui um vínculo contratual comigo, eu quero convocá-lo para trabalhar aqui nos próximos 5 dias, nos próximos 3 meses. Tá legal? Nos próximos meses. Então, o período de prestação de serviço é determinado em dias, horas ou meses. O que mais? Vamos avançar aqui um pouco mais. Diz lá o legislador, que independentemente do tipo de atividade do empregado e do empregador, né, ou seja, teoricamente, em tese, aplica-se o intermitente para qualquer atividade, exceto para os aeronautas, que possuem uma legislação própria. Legal? Então, esta é a característica, né, justamente aqui do trabalho intermitente. A alternância de períodos de prestação de serviço, determinados em dias, horas ou meses, e com períodos de inatividade. O empregado faz o que ele quiser, o que ele bem entender. Inclusive, ele pode ter um novo vínculo de trabalho, um outro vínculo empregatício. Na verdade, amigos, percebam o seguinte, é possível que o empregado intermitente, ele tenha múltiplos vínculos contratuais. É possível que ele tenha ali, né, uma relação de emprego com o buffet A e ele, ao mesmo tempo, ele tem um vínculo contratual, um vínculo empregatício com o boteco A, com o restaurante B, com a casa noturna C. É legal? É possível a coexistência de múltiplos vínculos, né? Tanto vínculos intermitentes como não intermitentes. É legal? Vejam só, nós já temos questão de prova sobre essas características. Diz lá o examinador o seguinte: Mário presta serviços com subordinação, mas sem continuidade, havendo alternância, ou seja, sem continuidade, alternância de períodos de prestação de serviços e inatividade determinados em horas, dias ou meses. A Dáudia, assim ficou muito fácil. Eu já sei que o Mário, né, o Enio e o Joaquim, os outros dois personagens da questão, eu nem sei. Mas eu já sei que o Mário é um intermitente, então eu já venho aqui, ó, pessoal, e vou verificar que a letra é o meu gabarito. Eu já sei que o Mário é um trabalhador intermitente. Apenas para a gente completar aqui a análise, vamos ler aqui os outros dois casos. Temos ainda o caso do Enio e ainda do Joaquim. Legal. Enio assume os riscos de sua atividade econômica, não possui subordinação e presta serviços sem exclusividade, de forma contínua ou não. Vejam só, se o Enio, ele não possui subordinação com o tomador de serviços, se ele assume os riscos da sua atividade econômica, ele é de fato um trabalhador autônomo e não um empregado. Já o Joaquim, ele foi contratado verbalmente, possui subordinação, horário de trabalho a cumprir e salário fixo mensal, prestando serviços no local do contratante, e aí sem maiores detalhes, né? Um empregado
sob regime tradicional, no qual celebrou um contrato individual de trabalho. O nosso gabarito aqui é a letra E. Legal? Agora nós vamos fazer o seguinte, pessoal, visto aí, conhecida essa essência do trabalho intermitente, nós vamos aprofundar um pouco mais. E nós vamos trazer aqui uma série de regras relacionadas ao trabalho intermitente. É importante nós conhecermos qual é o protocolo de comunicação entre o empregado intermitente e o empregador. Nós vamos ver como eles se comunicam, os prazos, né? O que acontece, quais são os efeitos do descumprimento daquela confirmação de trabalho por parte de uma das... seja ali quando o empregado diz que vai trabalhar naquele sábado à noite e não vai, ou quando o empregador convoca o empregado e na hora H ele volta atrás. Nós vamos ver também os efeitos remuneratórios. Como é que se dá o pagamento da remuneração a um empregado intermitente. Legal? Então vamos aprofundar um pouquinho aqui. E a ideia, pessoal, é que a gente perceba o seguinte. Lá em 2017, houve a regulamentação do trabalho intermitente por meio da reforma trabalhista. Na sequência, amigos, foi publicada uma medida provisória, a chamada MP 808, que supriu uma série de lacunas relacionadas ao trabalho intermitente. Ela alterou algumas disposições da Lei 13.467, mas fato é que essa medida provisória 808, ela não foi aprovada pelo Congresso. Legal? Ela acabou caducando ali a sua vigência, né, ali em torno de abril de 2018, e de modo que ela deixa de produzir efeitos. Então, há ali um vazio legislativo quanto a alguns aspectos, quanto a algumas questões relacionadas ao trabalho intermitente, e esse vazio legislativo, de algum modo, vem sendo suprido por meio de atos normativos infralegais, a exemplo de portarias lá da Secretaria Especial do Trabalho. Legal? Lá do antigo Ministério do Trabalho. E nesse sentido, nós vamos estudar juntos aqui o que diz o artigo 452A da CLT, também inserido por meio da reforma trabalhista. Então ele diz o seguinte: o contrato de trabalho intermitente deve ser celebrado por escrito. Opa! Já temos aqui uma informação importante para fins de prova. Amigos, diferentemente da regra geral da CLT, que admite contratos tácitos, contratos verbais ou escritos, o contrato intermitente ele é um contrato especial e deve ser necessariamente celebrado por escrito. Tá legal? Então, falou lá em CTI, falou lá no contrato de trabalho intermitente, no CTI, lembrem-se, necessariamente celebrado por escrito. O que mais? Ele deve conter especificamente o valor da hora de trabalho. Ou seja, eu vou constar ali, né? Vou celebrar ali meu contrato de trabalho. Imagine só, que esse aqui é o formulário em que eu vou registrar ali o contrato de trabalho. Eu vou colocar a qualificação das partes, enfim, tudo, o objeto, a função que vai ser desempenhada. E um dos elementos obrigatórios deste contrato, né, desse termo contratual, é justamente o valor da hora de trabalho do empregado intermitente. Então eu vou colocar lá, olha, a cada hora de trabalho, eu vou pagar aqui R$10 ao empregado. Legal? Então é o salário hora do empregado. E esse salário hora, amigos, ele não pode ser inferior ao salário, ao valor da hora do salário mínimo, é o valor horário do salário mínimo. Então eu pego lá o valor do salário mínimo, faço ali, aplico ali o divisor salarial correspondente, chego ao valor mínimo da hora de trabalho. Legal? Então esse valor aqui devido ao intermitente não pode ser menor que o salário mínimo hora. E também, outra limitação é que ele não pode ser inferior àquele que é devido aos demais empregados daquele estabelecimento que exerçam a mesma função em contrato intermitente ou não. Então é a seguinte situação, imagine só, o Bruno, né, tá gravando aqui o nosso vídeo, ele já é meu empregado aqui nesse estabelecimento, inclusive ele não é intermitente, né, o Bruno já está aqui há muitos anos e o contrato de trabalho dele segue a regra geral da CLT. Mas amanhã eu decido contratar o Carlos. E o Carlos vai ser contratado, o Carlos sim, sob regime intermitente. Quando eu for definir o salário hora devido ao Carlos, eu tenho que obedecer essas duas limitações. Não pode ser inferior ao salário mínimo hora e o Carlos não pode receber menos do que o Bruno recebe. Tá legal? Então outra limitação aí em relação ao salário hora do intermitente. O que mais, pessoal? Agora nós vamos ver aqui
algumas regras, né, de comunicação entre o empregador e o empregado. Nós já vimos que a prestação de serviços depende de uma convocação, né, e que vai justamente romper ali a inatividade. E o que vai acontecer? O empregador vai convocar o empregado para prestar os serviços. Essa convocação pode ocorrer por qualquer meio de comunicação eficaz. Então manda e-mail, manda SMS, manda WhatsApp, faça uma ligação, manda um sinal de fumaça, mas desde que seja eficaz, eu vou admitir ali aquela forma de comunicação. Então eu já convoco lá o empregado e o que ele precisa saber? Qual é a jornada que será desempenhada, né? Já coloca ali, olha, preciso que você trabalhe aqui às 19 horas no local tal por uma jornada de 6 horas, de 8 horas. E para que o empregado possa se organizar ali minimamente, organizar a sua rotina, eu tenho que fazer essa convocação com 3 dias de antecedência. Legal? Então, eu vou, a prestação de serviço é lá no sábado à noite, né? Então puxa ali sexta, quinta e na quarta, né? Então no máximo na quarta-feira é que eu tenho que fazer aquela convocação. Tá legal? O que mais? Uma vez recebida a convocação pelo empregado, ele tem um dia útil para responder ao chamado. Notem aqui, pessoal, que enquanto o empregador tem 3 dias corridos, o empregado, ele tem só um dia, mas é um dia útil pelo menos. Legal? Um dia útil para responder ao chamado. E aqui, pessoal, quem cala não consente. Ou seja, o silêncio do empregado, eu vou presumir aqui que ocorreu a recusa. Legal? Então imagine só a seguinte situação. Eu sou o dono do buffet, eu vou lá, né, e convoco aqueles 10 garçons com pelo menos 3 dias de antecedência, 3 dias corridos. Cada garçom vai ter ali um dia útil para me responder. Se ele não responder, se ele ficar, boca de siri, se ele ficar caladinho, eu vou presumir que ele recusou e que ele não vai comparecer. Ou seja, eu não vou contar com ele para aquele sábado à noite. Eu vou convocar outros empregados para vir prestar o serviço. Tá legal? Então, 3 dias corridos para convocação, um dia útil para resposta. No silêncio eu vou presumir a recusa. Vejam só, pessoal. Nós sabemos que uma das características da relação empregatícia é justamente a subordinação. O empregado, ele deve acatar, ele se sujeita às determinações do empregador. Mas vem cá, Daldi, e se o empregado responde o empregador dizendo que não vai poder trabalhar naquele sábado à noite? Se ele recebe a convocação e ele nega. Amigos, o legislador entendeu que isso não representa uma insubordinação e esta negativa de prestação de serviços não extingue aquele vínculo de trabalho intermitente. Tá legal? É isso que está escrito aqui, no parágrafo 3º. A recusa da oferta por parte do empregado não descaracteriza a subordinação para fins do contrato de trabalho intermitente. Tá legal? Então, está inserida ali dentro das faculdades do empregado dizer não à convocação do empregador, e isso faz parte do jogo. Tá legal? O que mais? O artigo 4º vai prever ali uma hipótese muito criticada de multa ao empregado. Ao empregado e também ao empregador. Então diz lá o parágrafo 4º que aceita a oferta, o empregador convocou e o empregado disse, positivo e operante, aceita a oferta para comparecimento ao trabalho, a parte que descumprir sem justo motivo, pagará a outra parte, no prazo de 30 dias, uma multa. E a multa, amigos, é de 50% da remuneração que o empregado receberia, caso houvesse trabalhado, permitida aí a compensação em igual prazo. Então é o seguinte, pessoal, eu convoquei ali os 10 garçons. Imagine só que metade dos garçons que confirmaram que viriam trabalhar naquele sábado à noite, metade não veio. E o que vai acontecer? Eu, empregador, eu posso aplicar uma multa de 50% a cada um deles. Então, se ele iria receber, por exemplo, R$80 a título de remuneração, metade disso aí, 50% do que ele iria receber, uma multa de R$40 sobre cada garçom que ele furou comigo. Tá legal? Então, uma multa de 50%. Essa multa, amigos, ela tem 2 detalhes envolvendo essa multa. Em primeiro lugar, é uma multa de 50% da remuneração. É uma multa que deve ser paga dentro do prazo de 30 dias, mas é possível que ocorra a compensação. Ou seja, ele está me devendo R$40 a título de multa da última convocação,
Mas faz o seguinte, eu vou dar uma colher de chá a ele. Eu vou convocá-lo de novo, né, na semana seguinte, para o próximo sábado, para a próxima festa, e vou abater da remuneração que eu pagaria a ele esta multa de R$ 40. Esta é a chamada compensação aqui da multa em igual prazo. Tá legal? Outro detalhe importante, amigos, é que essa multa, ela é uma faca, né? É como diz assim, é como a gente brinca, que é uma faca de dois legumes. Por quê? A multa, ela vale tanto para o empregado que furou com o empregador, mas ela vale também para o empregador que fura com o empregado. Ou seja, o empregador também pode ter que pagar uma multa ao empregado, na situação que ele vai lá, convoca o empregado confirma que vai participar, que vai trabalhar, chega lá no dia, o empregado já se apronta, veste ali o seu paletó de garçom, chega lá no dia, prontinho para trabalhar no horário, e o empregador fala, olha, pensando bem, vai vir pouca gente, os convidados não estão confirmando aqui da festa, bate nas costas deles e fala, olha, obrigado, viu? Pode ir embora para casa. Amigos, neste caso, o empregador deve uma multa, 50% àquele empregado. Bacana? E por fim, pessoal, aqui o parágrafo 5º do 452A diz que o período de inatividade não será considerado o tempo à disposição do empregador, podendo o trabalhador prestar serviços a outros contratantes. Isso significa o quê, pessoal? Que aquele período de inatividade, o empregado vai para o cinema, vai para o restaurante, vai para a academia, enfim, ele faz o que ele quiser. E o período de inatividade não é tempo à disposição do empregador, não é remunerado. Se quiser, ele inclusive vai trabalhar para outro empregador. Tá legal? Vejam só, nessa ideia de nós aprofundarmos um pouco mais aqui, nós vamos trazer para vocês, pessoal, inclusive regras previstas na portaria do antigo Ministério do Trabalho, que define algumas questões importantes relacionadas ao vínculo de trabalho intermitente. Vamos lá. Se nós formos lá na portaria 349 do antigo Ministério do Trabalho, nós vamos ver no artigo 2º algumas cláusulas obrigatórias do contrato escrito de trabalho intermitente. Já no artigo seguinte, veremos algumas cláusulas facultativas. E o que vai fazer o examinador no dia da sua prova? Ele vai justamente tentar inverter aqui, ó. Dizer que a facultativa é obrigatória e que a obrigatória é facultativa. Dito isso, pessoal, nós vamos trabalhar esse assunto aqui, para que ninguém erre esse tema na hora da prova. Então, olha só, no artigo 2º, nós temos lá as cláusulas obrigatórias, e diz lá o legislador infralegal que o contrato de trabalho intermitente será celebrado por escrito, nenhuma novidade pra gente. Ele será registrado na CTPS, até aqui também nenhuma novidade, ainda que previsto em acordo coletivo de trabalho ou convenção. E aí ele vem dizendo que conterá os seguintes elementos. Aquele contrato escrito, lógico, identificação, assinatura e domicílio ou sede das partes. O valor da hora de trabalho, a gente já sabia disso, ou do dia de trabalho, ou da hora ou do dia, que não poderá ser inferior ao valor horário ou diário do salário mínimo, a gente já viu isso, nem inferior àquele devido aos demais empregados do estabelecimento que exerçam a mesma função, assegurada a remuneração do trabalho noturno superior à do diurno. Não constitui, vejam só, é importante nós lembrarmos aqui que não constitui discriminação salarial pagar ao trabalhador intermitente remuneração horária ou diária superior à paga aos demais trabalhadores. É o seguinte, pessoal, eu não posso pagar ao intermitente um valor diário, um valor horário inferior ao que eu pago aos trabalhadores normais. Agora, eu posso sim pagar um valor a mais para ele. É lógico, ele não tem a certeza de ganhar aquele mesmo valor todos os meses. É possível que hoje ele seja convocado ou que amanhã ele não seja convocado. Então eu posso traduzir esse risco de ociosidade do trabalhador intermitente com uma remuneração um pouquinho, uma remuneração horária ou diária um pouquinho mais elevada, caso comparada com os demais trabalhadores. Tá legal? E ainda, o local e o prazo para pagamento da remuneração. Segure aí, mais à frente nós vamos comentar que a CLT previu que o pagamento da remuneração do trabalhador intermitente ocorre de modo imediato. Tá legal? Então, ao final da prestação do serviço, ele já recebe ali de imediato uma série de parcelas que compõem a sua remuneração e até algumas indenizações. Tá
Então, o local e o prazo para pagamento da remuneração também são objetos, são elementos aqui deste contrato de trabalho intermitente. Já no artigo 3º, nós temos lá as cláusulas facultativas, podem ou não se fazer presentes. Então, é facultado às partes convencionar por meio do contrato de trabalho intermitente o quê? O local da prestação de serviços, e não o local para pagamento da remuneração, os turnos para os quais o empregado será convocado para prestar serviço, ou seja, manhã, tarde, noite, enfim, os horários que ele potencialmente será convocado, e as formas e instrumentos de convocação e de resposta. Então eu posso detalhar aqui de que modo eu vou dizer, olha, já coloco no contrato. Sempre que houver uma convocação, o empregador convocará por meio de WhatsApp no número tal. O empregado se compromete a sempre que houver alteração do número de telefone, informar previamente, ou posteriormente, que seja, ao empregador. Tá legal? Então são elementos facultativos do contrato de trabalho intermitente. Nós vamos avançar um pouco mais aqui para trazermos outros detalhes envolvendo aqui o trabalho intermitente. Aqui, em primeiro lugar, nós temos o período de inatividade, para fins do disposto no parágrafo 3º do 443 da CLT, que define, aqui trazemos a definição de trabalho intermitente, considera-se período de inatividade um intervalo temporal distinto daquele para qual o empregado intermitente haja sido convocado e tenha prestado os serviços. Ou seja, é inatividade tudo aquilo que não é atividade. Em todos aqueles períodos que o empregado não está lá prestando os serviços, é período de inatividade, ou seja, período não remunerado, período que não faz parte da jornada de trabalho do empregado. Legal? O que mais? Verbas rescisórias. Também um vazio legislativo que foi, de algum modo, colmatado, sanado por meio da portaria 349 do Ministério do Trabalho. Diz lá o artigo 5º que as verbas rescisórias e o aviso prévio serão calculados com base na média dos valores recebidos pelo empregado no curso do contrato de trabalho intermitente. No cálculo dessa média, importante nós destacarmos aqui, que serão considerados apenas os meses em que o empregado tenha recebido parcelas remuneratórias no intervalo dos últimos 12 meses ou durante a vigência do contrato intermitente. Ou seja, para o cômputo da média, eu só calculo ali aqueles meses em que de fato houve convocação, houve prestação de serviços. Para nós encerrarmos este assunto, nós vamos trazer aqui um mapa mental e algumas questões sobre trabalho intermitente. Então vamos lá, pessoal. Este mapa mental ele tem a pretensão de sintetizar os principais aspectos. Lembrando que o trabalho intermitente é aquele marcado por uma alternância de períodos de inatividade, com períodos de atividade. E esta alternância, essa intermitência, descaracteriza a continuidade do contrato de trabalho do vínculo empregatício. Muito bem, esse contrato deve ser necessariamente celebrado por escrito, no qual, segundo a CLT, eu vou detalhar o valor da hora de trabalho, que não pode ser inferior ao salário mínimo hora e nem ao salário dos demais empregados daquele estabelecimento que desempenham aquela função, sejam eles intermitentes ou não. Muito bem, o tempo de inatividade não é computado na jornada de trabalho e é tudo aquilo que não é atividade. A convocação pelo empregador se dá com 3 dias de antecedência, 3 dias corridos, por qualquer meio de comunicação eficaz. A aceitação por parte do empregado 1 dia útil, sendo que o silêncio eu vou importar ali como recusa. A desistência de qualquer das partes sem justo motivo importa ali numa multa de 50%, prazo de 30 dias e é possível a compensação em igual prazo. Tá legal? Quanto à remuneração, amigos, o pagamento da remuneração devida ao intermitente, é importante nós detalharmos aqui esse ponto, esse pagamento deve ocorrer de imediato. Então, de imediato, já após o fim da prestação de serviços, segundo a CLT, eu vou pagar a ele a remuneração. Eu já vou adiantar, percebam aqui, as férias proporcionais acrescidas do texto constitucional, a indenização, a parcela proporcional ali do 13º salário, o repouso semanal remunerado e adicionais eventualmente devidos, inclusive o adicional noturno. Tá legal? O trabalho intermitente é um dos temas em que o negociado prevalece sobre o legislado, conforme reza o artigo 611-A da CLT. E além disso, o empregado intermitente, amigos, ele não é um trabalhador qualquer, ele é um empregado sim. Ele tem ali, ainda que alguns dos elementos fáticos jurídicos da relação de emprego estejam mitigados,
né? Estão presentes sim a subordinação, a não eventualidade, né, de algum modo mitigada, né, a alteridade, a onerosidade do vínculo, então ele é um empregado. E sendo empregado, ele fará jus sim ao FGTS. Legal? Ele fará sim jus ao FGTS. Aqui, amigos, vamos fazer algumas questões de prova e até algumas questões inéditas que nós elaboramos para fixarmos este assunto. O contrato de trabalho intermitente poderá ser celebrado verbalmente sem a necessidade de ser registrado na CTPS, quando for previsto em acordo com a convenção. 2 erros aqui. Em primeiro lugar, contrato CTI apenas por escrito e, além disso, com a necessidade de registro na CTPS. Legal? Então isso aqui está errado. Mas, Luísa é garçonete, foi contratada pelo Buffet Alegria através de contrato intermitente. Olha o nosso exemplo aqui do Buffet. O Buffet convocou Luísa na terça-feira para que prestasse seus serviços no sábado, sendo que a mesma aceitou a oferta. Então, houve a convocação e houve o aceite da oferta de trabalho. Mas na data acertada, deixou de comparecer sem qualquer justificativa, ou seja, sem justo motivo. Então, nesse caso, nós temos que nos lembrar daquela multa, e é uma multa de 50% paga em até 30 dias. Nós vamos perceber aqui que a letra D é o nosso gabarito, é isso? Luísa deverá pagar ao buffet no prazo de 30 dias, legal. Multa de 50% da remuneração, permitida a compensação em igual período. Letra D, o nosso gabarito. Temos aqui mais, temos aqui mais 2 últimas questões, inéditas essas 2 daqui. Dizem o seguinte, segundo a CLT, o trabalho intermitente não designa uma relação de emprego, uma vez presente a eventualidade na prestação de serviço. Isso aqui está errado. Tá legal? De fato, né, é uma modalidade em que não há continuidade. A alteridade inerente à relação empregatícia também ela é mitigada. Né? A subordinação também é mitigada porque o empregado pode deixar de atender à convocação do empregador, mas continua sendo um vínculo empregatício. Legal? Então, errada essa primeira. E a segunda diz que considera-se intermitente contrato no qual a prestação de serviços com subordinação, legal, não é contínua, ocorrendo com alternância de período de prestação de serviço com inatividade, determinados em horas, dias ou meses. Isso aqui está correto. É uma transcrição do 443, parágrafo 3º da CLT. E com isso, amigos, nós encerramos este trecho aqui sobre trabalho intermitente.